Saudações, sejam bem-vindos ao canal Paideia, o canal da família. Neste vídeo eu vou falar sobre a destruição da inteligência das crianças. Bem, é bastante importante esse vídeo, sobretudo para os pais e para os pedagogos e para os professores de um modo geral, e para aqueles que se interessam com a educação verdadeira, ou seja, para aqueles que se interessam de elevar a criança até o seu status maior, que é se aproximar-se o máximo possível de Deus. Essa é a verdadeira educação. Bem, e eu dedico este vídeo ao meu irmão Lucas, meu irmão mais novo, que ele estuda pedagogia, e também ao meu irmão Felipe, que é pai recentemente. Se eu não me engano, a filha dele deve ter no máximo 2 ou 3 meses. Bem, vamos lá então. Eu me inspirei, aliás, a minha inspiração para esse vídeo veio do livro Introdução à Vida Intelectual de Cruz Malpique, que a edição que eu tenho aqui é de 1934. Olha só, esse livro é de 1934, mas é bastante atual. O que eu vou falar aqui, excetuando alguns exemplos que eu vou dar, eu retirei desse livro. Vamos lá então. Nós sabemos que, por natureza, as crianças são curiosas. Todas elas. E elas demonstram essa curiosidade em forma de pergunta, ou seja, essas curiosidades, quando ela se depara com algo novo, com algo que, digamos, ela se espanta, o espanto aqui no sentido de, digamos, no sentido de ser realmente surpreendido por algo novo, e esse espanto, ou seja, essa curiosidade que ela tem sobre as coisas, culminam em perguntas. E que essas perguntas, ou seja, esses porquês da criança, que são as provas verdadeiras da sua curiosidade, elas exigem respostas, e respostas corretas, retas, pois se não dermos respostas corretas para elas, ou seja, respostas que satisfaçam a sua curiosidade, ela começa a destruição da inteligência. Deu para compreender? Pois a inteligência, de um modo geral, ela é isso tudo, ela é essa curiosidade, essas perguntas que vêm depois, e as respostas que satisfazem. Ou seja, toda essa curiosidade, essa inteligência tem um objetivo, que é conhecer as coisas, saber como as coisas são e por que são. E muitas das vezes essas perguntas podem ser comuns, perguntas tipo, que nem meu filho Átila faz, meu filho mais velho. O que é aquilo? Quando ele aponta para um passarinho, que eu tenho que responder, é um passarinho. E o nome desse passarinho a gente chama de pardal. Aí ele uma vez viu outro passarinho no poste e falou, e aquele passarinho, pai? Ó, ele é maior que aquele outro. Eu falo, não é um pardal, é um bem-te-vi. Eu tenho que ter paciência para explicar para ele. E as respostas que eu dou para ele, graças a Deus, satisfazem, pois ele começa a compreender que não existe apenas um tipo de passarinho, existem vários tipos de passarinho. E cada passarinho tem um nome, cada espécie tem um nome. Deu para compreender? Bem, vamos avançar então. Fiz algumas anotações aqui, vou lembrar aqui. E essa questão do conhecimento em si, essas respostas, como eu falei, tem que satisfazer as curiosidades dela. E quando não satisfaz, começa a destruir a inteligência dela, a curiosidade. Pois destruindo a sua curiosidade, destrói a inteligência. E ele fala o seguinte, é aí onde fala essa questão da atualidade dele, de 1934, mas é bastante atual. Ele fala o seguinte, e é nas escolas que elas perdem a alegria de conhecer, pois nela sua curiosidade é cortada, praticamente. Por quê? Porque lá é um ambiente onde não favorece, segundo ele,
a função da escola, que a função da escola, de acordo com o Cruz Malpique, é ser um laboratório de atividades intelectuais. Porém, na realidade, é um lugar onde a inteligência exerce um papel passivo e servil. Dá para compreender? Ou seja, a criança parte de uma vida ativa, curiosa, com perguntas, de uma relação com o mundo, ou seja, ela tem uma atividade com o humano, para, quando chega na escola, essas funções serem passivas e servis. Ou seja, ela não mais pode fazer perguntas, ela apenas agora tem que responder perguntas. Agora imagine uma criança, uma pessoa ainda que está aprendendo a lidar com o mundo, que tem que fazer perguntas realmente, porque essas perguntas são para saciar sua curiosidade, e com isso ela conhecer as coisas, e que agora isso aí não é mais permitido. Agora elas têm que responder perguntas, pois lá existe uma bitola, uma formalidade toda. Deu para compreender? E detalhe, existem pessoas aí que colocam os filhos nas escolas desde o início da primeira infância mesmo, 6 meses de idade, 1 ano de idade, já colocam na escola, ou seja, começa a destruição da inteligência da criança desde a primeira infância. Estou falando aqui de escolas que utilizam desse modelo pedagógico, que são a maioria, são exceções boas escolas. Se eu não me engano, Thomas Edison, posso estar enganado, mas se não me engano foi ele, Thomas Edison, o criador da lâmpada, o inventor da lâmpada. Ele dizia que não gostava de ir para escolas, pois lá ele não lia os livros que gostava, ou seja, as curiosidades dele, as respostas não eram encontradas lá. Agora imagine nós, no mundo atual, viver sem lâmpadas. Deu para compreender? Bem, e ele vai mais fundo. Ele diz que o lugar onde os instintos da criança devem ser desenvolvidos e sublimados são criminosamente contrariados e adormecidos. Ele fala o seguinte, que a escola estraga a criança. De grandes promessas da inteligência faz verdadeiros monos, ou seja, verdadeiros blocos ali, digamos, bitolados, blocos monocromáticos de uma única cor, ou seja, só pensam de uma única forma. E ele diz que a escola deve ajudar a natureza e não contrariá-la, pois para ele a inteligência é um instrumento de trabalho do ser humano. Deu para compreender isso? E aqui é um comentário que eu faço já. Nós pais devemos, nesse sentido aqui, não fazer com que nossa casa, o nosso lar, seja uma escola nesse sentido, ou seja, fazer com que as crianças percam o interesse em fazer perguntas, percam a curiosidade, não tenha mais aquela, digamos, aquela atividade de fazer perguntas, aquela curiosidade. Ou seja, a gente pode contribuir para isso, para destruir essa inteligência, não respondendo de forma correta, não dando respostas, mandando as crianças se calarem, e por aí vai. Pois as crianças necessitam sim de respostas. Haja vista nosso Senhor Jesus Cristo, quando quiseram levar as crianças lá, as mães, e os discípulos ali quiseram impedir, ao qual ele advertiu severamente. Ele ainda deixou bem claro, é das crianças o reino de Deus. Ele sempre utiliza, quer dizer, em algumas formas, em alguns momentos, em algumas passagens, nosso Senhor Jesus Cristo utilizava a criança como modelo para o reino de Deus. Deu para compreender? E a gente está destruindo isso. As escolas destroem isso. Sobretudo as escolas brasileiras. Olha aí os índices educacionais, as estatísticas internacionais. O Brasil é um dos países que menos lê. Deu para compreender? Dando continuidade, o Cruz Malpique, ele fala que atentar contra a inteligência é atentar contra a dignidade humana. Ele continua, na escola quem faz perguntas é o professor e não as crianças. O professor passa a ser a bitola das respostas. Ou seja, o professor faz a própria pergunta
E essa pergunta tem que ser respondida agora por aquele estudante, sobretudo na primeira infância ainda, de acordo com, digamos, a bitola do professor. Eu lembro muito bem quando eu estudava matemática, isso já no segundo grau, se eu não me engano, não, se eu não me engano, foi no primeiro grau ainda. Foi no primeiro grau, ou no ensino fundamental hoje. Onde o professor fez lá uma pergunta de matemática, e eu respondi à minha maneira, pois existem caminhos diferentes para chegar, muitas das vezes, ao mesmo resultado em matemática, e eu, por curiosidade, vi que tinha um caminho que dava na mesma resposta. E em matemática, ou é certo ou errado. E esse caminho que eu utilizava sempre dava a resposta correta. Ele não admitia, pois na prova só tinha que ser o modelo dele. Eu lembro já no curso de filosofia, onde um professor foi bastante irônico, e ele disse mesmo, aqui vocês têm liberdade de navegar, de nadar, mas a liberdade que vocês têm é até quando chegarem à praia. Após a praia, quem determina como vocês têm que nadar e se tem que nadar sou eu. Deu para compreender? Ou seja, as escolas, as universidades, muitas das vezes, contribuem para a destruição da inteligência. Ou seja, a ferramenta principal do indivíduo humano é a inteligência e contribuem para isso. Espero que tenha dado para compreender. E vou terminar aqui lendo uma parte aqui próprio dele que é bem mais profunda. Ele fala o seguinte: ora, a escola parece comprazer-se em transformá-la de estrela brilhante que é, ou seja, ele está falando aqui da criança, de estrela brilhante que é, e com luz própria em planeta pálido, palidez que, inclusivamente, nem sua mas reflexo de luz alheia. Ou seja, aquelas questões onde você tem que responder de acordo com fulano. Você não tem que responder com sua própria inteligência, tem que ser de acordo com fulano. Sim, ele continua, a criança na escola não brilha por si, com a sua luz própria, aumentada por si, feita por si. A criança na escola deixa de fazer uso da inteligência que Deus lhe deu para seu governo, para usar de uma luz que não se acomoda à sua capacidade, ofuscando-a ou mergulhando-a nas trevas. A criança começa a aborrecer-se. Já não faz perguntas que o professor deveria responder com inteligência que se acomodasse à da criança. Quem agora faz perguntas é o professor, e este é que passa a ser a bitola por onde se há de graduar a resposta da criança. Tudo às avessas, ou seja, tudo o contrário. Não dê nada pelo ensino em que a criança só responde e não pergunta. A criança que não pergunta e só responde com a bagagem dos outros morreu para a vida da inteligência. A criança, ele continua, nesse regime pedagógico negativo, perde toda a curiosidade intelectual. Nunca mais sente a alegria de conhecer. Sobre não fazer perguntas, também desejaria que lhes não fizessem. Desejaria que a deixassem em paz, ou seja, deixar a criança em paz. Se ela não pode fazer perguntas, a criança na escola, então também não faça pergunta para elas, ele está dizendo. E era bem melhor, ele continua, a criança entregue a si talvez lucrasse mais, não perdia pelo menos a ânsia de conhecer, que na escola é atrofiada. Espero que tenha ficado bem claro aqui, bem claro mesmo, essa questão da criança. E eu vou dar aqui um exemplo que eu vi uma vez num vídeo. Deixa eu tirar isso aqui. Está difícil. Acho que aqui dá. Vou utilizar aqui um exemplo que eu vi num vídeo faz um tempo, mas é bastante interessante utilizar isso aqui. Imagine que isso aqui é uma mesa. O exemplo que eu vi foi o seguinte: era um box de vidro onde tinham pessoas ali que
tinha um objetivo, que era testar a inteligência das pessoas. Tipo, imagina que você está na rua aí, no centro da cidade, e tem lá um box de vidro, e nesse box de vidro, ou seja, tipo um quarto de vidro grande, e lá tinha uma mesa, nessa mesa tinha um canudo assim, que nem isso aqui. Imagina que essa caneta aqui seja um canudo, e dentro desse canudo, que era transparente, não sei qual era o material dele, mas era transparente, e tinha as sementes dentro. E ao redor dessas pessoas, se não me engano, tinha outro atrás delas, tinha tipo um banquinho que tinha, se a pessoa tivesse com sede, tinha lá água e um jarro de água e uns copos lá. Era tudo que tinha lá nesse box. E o desafio era pegar isso aqui, do jeito que estava assim, era um canudo com sementes, e o desafio era tirar as sementes daquele canudo utilizando apenas o que contivesse dentro da caixa de vidro. E quase ninguém conseguiu. Logo quando eu vi de imediato, eu captei logo o desafio, já sabia resolver o desafio. E muitas pessoas, se não me engano, a maioria, 80%, não conseguia tirar, pois como o canudo estava preso à mesa, e você não poderia virar a mesa, tinha que tirar de alguma forma, as pessoas iam lá, soprava, para ver se tirava as sementes de dentro, e nada, não conseguiriam. Mas eu captei logo de imediato como tirar aquilo, que eu já tinha feito anteriormente. Aí o que é que eles fizeram? Colocaram um macaco lá, e eram as sementes lá, se não me engano, eu não sei qual era a semente, mas eu acredito que deviam ser, sei lá, amendoim, que os macacos gostavam bastante. O macaco ia lá, olhava, querendo, pelo cheiro, né, querendo comer, aí olhou, viu que tinha uma garrafa d'água lá atrás, tipo, era uma garrafa, foi lá, jogou água dentro aqui do canudo, as sementes subiram, ele foi e comeu. Ou seja, o macaco demonstrou, digamos, mais inteligência prática do que certos indivíduos. Deu para compreender? Eu falei aqui no vídeo anterior de uma pessoa que certa vez me procurou no trabalho para tirar, quer dizer, me pedindo uma espátula que ele queria tirar, uns percevejos. Tem um aviso lá do quadro, no qual eu falei que não tinha. Daí eu perguntei, por que você quer de imediato assim, com tanta necessidade? Ele disse, não, porque eu não quero coisar minhas unhas, me machucar, não tomei injeção de tetânico. Ou seja, o indivíduo, diante de uma questão tão simples como essa, ao menos não pegava um bocal para tirar o percevejo, pelo amor de Deus. Ou seja, a inteligência realmente está destruída. E detalhe, aluno universitário. Diga aí como é que o nosso país está. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aqui a mensagem. Espero que tenham compreendido mesmo. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. Deixe seu like aí, que é bastante importante. E ative o sininho das notificações. E fiquem com Deus e até a próxima.